Muito bem, nós vamos ter um batismo de alguns irmãos e irmãs no dia 31. E no dia 6, agora domingo, pela manhã, eles passarão por um processo que nós chamamos de profissão de fé. Nós, os batistas, batizamos por imersão, seguida, o batismo é precedido de uma profissão de fé. O que é a profissão de fé? Os irmãos vão declarar a sua fé com a sua própria boca, para que a igreja possa recebê-los como membros. E por causa disso eu queria falar algumas coisas sobre batismo nesta noite, e eu já tenho conversado com eles, já passei para eles uma apostila. A propósito, eu queria dizer para a igreja que eu já concluí o livrozinho que eu quero fazer para a igreja, já está pronto. Eu depois vou encaminhar a quem de direito da igreja, vou tentar correr atrás de patrocínio para não onerar a igreja, mas nós teremos um livro daquele conteúdo que o acompanha conosco na classe Novos Crentes, para distribuir a toda a família da igreja, né? Juntamente com o livrinho devocional que a gente vai ter também, o Pão Diário, nesse final de ano, em nome de Jesus. Eu estou fazendo de tudo para que dê certo, e eu espero que a gente consiga. Mas eu gostaria de falar algumas coisas sobre o batismo, porque tem pessoas que às vezes têm dúvidas sobre o batismo. Essa semana mesmo, na classe de teologia, eu vi alguém perguntando algumas questões sobre batismo. Então nós vamos perguntar, até para poder quebrar espantar alguns fantasmas no nosso meio, né? E eu me lembro que antigamente, uma pessoa para passar pelo batismo, ela passava não por uma profissão de fé, passava por um concílio, né? Eram perguntas e mais perguntas, e todo mundo queria saber, e perguntava um monte de coisa que o candidato não sabia. Por que o candidato não sabe? Porque quem está sendo batizado é novo convertido. Então ele não conhece as nossas doutrinas, e nem tem que conhecer as nossas doutrinas assim que ele entra na igreja. A ordem ali na grande comissão é muito simples: ide pregai o evangelho. Primeiro você prega, batizando, depois você batiza, e ensinando, depois você ensina. Então esse é o critério que a gente quer seguir, porque é o critério bíblico. Claro que algumas coisas que são básicas, que eu vou falar aqui hoje, eles já sabem. Nós tivemos vários encontros, além disso passei um material por escrito para eles sabem, eles conhecem, mas eu quero que a igreja conheça também, até para que não seja, no dia da nossa profissão de fé, um concílio, né? Eu vou coordenar esse momento e, obviamente, eu não vou permitir que isso aconteça, porque não é o caminho bíblico. Então, algumas coisas que a gente precisa saber a respeito do batismo. Você que está em casa também deve ter suas dúvidas, né? E a gente vai esclarecer, então. Bom, primeira coisa que eu quero dizer, e isso é muito importante. Se você perguntar para qualquer um desses irmãos que vão ser batizados, ele vai te responder de forma acertada: batismo não salva ninguém. Batismo não salva. Preste atenção nisso. O batismo, na realidade, é um símbolo do nosso compromisso assumido com Cristo no dia que nós nos convertemos, e também um compromisso que nós assumimos com a igreja local. Então o batismo não salva. Tem gente que acha, o irmão vai ser salvo agora porque vai ser batizado. Não é assim que funciona. Batismo não salva ninguém, ele tem caráter simbólico. Ele tem caráter simbólico. Então nós precisamos entender isso. Os irmãos que vão ser batizados, os que eu já citei aqui, os outros que não estão aqui, que é o Davino pai, que vai ser batizado também. Quem é que está faltando aqui? Eu acho que só ele, né? O Tiago está aí, né? Então, esses que vão ser batizados, eles sabem que não vão ser salvos naquele dia. Eles já são salvos. Eles foram salvos pela graça de Jesus Cristo no dia em que eles receberam Jesus como Salvador. Muito importante que a gente saiba disso, a fim de não ter
assim, confusão nessa hora, entendendo que nós só nos tornamos membros do corpo de Cristo no dia que nós aceitamos Jesus. Eu me torno membro da igreja institucional. A igreja ela tem duas características, né? Ela é orgânica e organizacional. A igreja orgânica é a igreja mística de Cristo, aquela que nós nos tornamos membros quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador. É o que diz em João capítulo 1, versículo 12. A todos quantos o receberam, a estes deu-lhes o direito, no momento que recebem, de serem feitos filhos de Deus. E a igreja organizacional, é a organização. A igreja batista, que tem CNPJ, que tem conta, que tem rol de membros, que tem um estatuto, que tem as suas práticas dogmáticas. Então, isso é outra coisa. Os irmãos, não só os que vão ser batizados, como os demais vão ser recebidos, eles passam a fazer parte desta igreja nesse dia, da igreja organizacional, com todas as suas, com todos os seus ônus e bônus. Por exemplo, ele pode ser votado para ser diretor da igreja em algum tempo na vida da igreja. Ele vai participar da ceia. Aliás, todos os irmãos aqui que vão se batizar vão participar da primeira ceia no dia 31. Né? Porque a primeira atividade do culto, depois eu vou conversar com o pessoal que organiza o culto, a primeira atividade é o batismo. E depois os irmãos virão para cá cultuar conosco e na hora da ceia participarão da sua primeira ceia. Cada um vai levar para casa, eu não sei se é copinho, a gente tem aqueles copinhos de acrílico, não, né? Nós temos os copinhos, são copinhos de acrílico, né? Vai levar para casa o seu primeiro copinho de acrílico que teve na vida, como lembrança. Até hoje eu acho que eu tenho, não, o meu não era de acrílico, que eu fui batizado no Carandiru, desculpa, eu esqueci. Então a minha primeira ceia foi no Carandiru, aí não tinha copinho de acrílico não, né? Mas aí vão levar e vão ter essa lembrança. O texto de Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, nos deixa claro que o batismo não salva. Ele diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Segunda questão que eu quero falar para vocês é a questão do batismo por imersão. Por que nós batizamos por imersão? Primeiro eu quero dizer que tem pelo menos 3 tipos de batismo: por efusão, por imersão e por aspersão, né? Aspersão é o batismo que os irmãos presbiterianos, metodistas fazem. Efusão é aquele batismo da cuiazinha, né? Que o padre normalmente faz quando batiza a criança. Hoje já tem uns padres já que enfiam o moleque de ponta cabeça, né? Outro dia, eu não sei se vocês viram na internet, o padre enfiou o moleque de ponta cabeça 3 vezes dentro do... E o moleque saiu dando risada ainda, né? Pequenininho. E o outro tipo de batismo é o batismo por aspersão. Por que nós batizamos por imersão? E qual existe diferença na prática, no que diz respeito à teologia bíblica, etc.? Bom, primeiro temos que entender uma coisa que é bem clara. O batismo, ele é um símbolo, ele tem uma simbologia. Ele não é mais do que um símbolo. Então, ninguém vai para o inferno porque batizou de um jeito ou porque batizou do outro. Deus não vai mandar ninguém para o inferno por isso. Nossos irmãos presbiterianos, e a maioria, eu digo a maioria porque algumas igrejas batizam também por imersão, né? Mas nossos irmãos, eles vão para o céu, independente disso, como nós iremos também. O batismo é só um memorial, é só um símbolo ali, ele não é mais do que isso nesse aspecto. Segunda coisa que eu tenho que entender, que cada caso é um caso. Existem casos na Bíblia que eu posso imaginar, sim, batismo por aspersão. Pastor, você é pastor batista falando uma coisa dessa? Estou falando sim, com toda a tranquilidade do mundo. E não faz diferença nenhuma. Nós temos uma tradição de batizar por imersão.
E a nossa tradição está embasada na Bíblia. Mas os presbiterianos têm uma tradição de batizarem por aspersão e entendem que a tradição deles está embasada na Bíblia também. Eu não tenho que ir contra a visão dele, né? Contra-argumentar com ele, mas eu tenho que me submeter à minha visão. Então, nós, os batistas, batizamos por imersão. E a nossa base é a seguinte: primeiro, porque Jesus foi batizado por imersão, né? Batizado que foi Jesus, saiu logo da água. Lá está em Mateus, capítulo 3, versículo 16. Nós, os batistas, entendemos com esse texto que Jesus estava na água e que foi imerso por João no seu batismo. Os presbiterianos vão pegar o mesmo contexto e vão dizer que não é possível. Como é que João sozinho ia imergir tanta gente naquele rio, né? Ele ia ficar, no mínimo, com dor nas costas. Tudo bem, irmão, você pode pensar como você quiser, mas a nossa base é essa. Outra coisa que nós entendemos é que os batismos bíblicos, eles foram feitos por imersão. Existem possibilidades, como eu falei, de se enxergar de outra forma, mas para nós não há dúvida que foi imersão. Por exemplo, Felipe e Eunuco. E desceram ambos a água, eles desceram a água e Felipe o batizou. Quando saíram da água, significa então que eles foram à água e que ali Felipe o batizou. E nós entendemos então que existe base bíblica para considerar o batismo por imersão. Além disso, nós consideramos a imersão por causa do próprio termo etimológico. A palavra batizar significa literalmente afundar, imergir. É o que significa a palavra batizar. Então, dentro do sentido etimológico da palavra, não dá para você imergir alguém aspergindo. Aí os nossos irmãos presbiterianos, eles vão dizer, os metodistas, eles vão dizer o seguinte: não, mas a palavra batizar é imergir, mas ela pode ser interpretada também por banhar. É o que eles vão dizer. Mas nós não encontramos respaldo para isso. Pode ser entendido assim? Pode, né? Mas não é o que o texto bíblico, o que o texto dentro de uma tradução grega, ela significa. A propósito, a palavra batizar quer dizer literalmente isso: mergulhar na água. A terceira coisa, além dos textos, a quarta coisa, além dos textos da palavra, a terceira coisa, né? É a forma da simbologia do batismo. O que é que simboliza o batismo? Quem sabe dizer? O batismo simboliza a velha criatura sendo enterrada, sepultada, e a nova criatura surgindo. Qual é a figura que atende qual tipo de batismo que atende essa figura? Imersão ou aspersão? Como é que a gente enterra as pessoas? Quer dizer, eu não enterro ninguém, que eu não sou coveiro, mas como é que o coveiro enterra? Ele coloca deitado e joga a terra por cima. E quando a pessoa ressuscita, quando for ressuscitar, ela levanta. Então, é a melhor figura. Por isso, nós batistas preferimos e acreditamos que o batismo é por imersão. Mas não temos dificuldade de considerar, pelo menos a maioria dos batistas, né, digamos assim, os que são um pouco mais progressistas, sem serem liberais. Existem aqueles irmãos que são, né? Aqueles irmãos que são assim, não tem conversa não. Você é presbiteriano, vai ter que batizar de novo. O que já está errado. Se o cara fala vai ter que batizar de novo, significa que ele já foi batizado, né? A pessoa está falando com a própria boca que já foi batizado. Então, um só batismo, é o que a Bíblia diz. O que significa? O que é importante para nós sabermos, para considerar se o batismo da pessoa é bíblico? Além de nós entendermos essas questões, nós precisamos
considerar qual era o estado de espírito, o coração da pessoa na hora que ela foi batizada. O que ela estava pensando, por que ela estava fazendo ali. Tem igrejas, a igreja adventista, por exemplo, não sei se alguém aqui já foi adventista, mas a igreja adventista, ela batiza a pessoa tantas vezes quantas ela se reconciliar com a igreja. Por exemplo, a Samara é adventista, ela foi batizada, ela se dizia da igreja. Quando ela se reconciliar com a igreja, ela tem que ser batizada de novo, né? Porque eles veem aquilo como se fosse para lavar pecado. Batismo não lava pecado de ninguém, meu irmão. Batismo não lava pecado de ninguém. O que lava o pecado do homem é o sangue de Jesus Cristo. Então nós precisamos entender isso. Com relação ao batismo por imersão, não só nós, os batistas, mas até mesmo alguns líderes dessas denominações que batizam por aspersão concordavam com isso. Martinho Lutero, por exemplo, a igreja luterana batiza por aspersão. Mas ele diz o seguinte: os que são batizados devem ser totalmente imersos, como a palavra designa o mistério, e o mistério significa. Martinho Lutero falava isso. João Calvino, da igreja calvinista, diz que a palavra batizar significa imergir, e o correto que a imersão seja a prática, ou tenha sido a prática da igreja primitiva. E John Wesley, né, fundador da igreja metodista, diz: sepultado com ele alude ao batismo por imersão, de acordo com o costume da igreja primitiva. Então essa é a nossa base, só essa é a nossa base. E por isso nós batizamos por imersão, por isso os irmãos vão ser batizados por imersão naquele tanque, e no próximo dia 31, um pouco depois das 22 horas. Alguma pergunta até aqui? Alguém quer falar alguma coisa? Se você está em casa e quer fazer alguma pergunta, você digita ali no chat, o nosso irmão ou a nossa irmã Samara vai poder pegar a sua pergunta e transmitir para nós aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Alguém tem dúvida? Não, não é toda, como não é toda a igreja presbiteriana que batiza por aspersão. É o que eu disse, cada igreja ela tem uma linha. Os presbiterianos têm essa tradição, mas se você, por exemplo, em algumas igrejas presbiterianas, você chegar e quiser ser batizado por imersão, eles vão te batizar por imersão. Algumas igrejas, porque a história, a igreja metodista, historicamente, tradicionalmente, batiza por aspersão, mas ela também batiza por imersão, porque ela vê como eu. Não tem diferença. Eu não batizaria por aspersão. Por quê? Porque não é norma da nossa igreja. Não é norma da nossa igreja, não faz parte da nossa doutrina. Aliás, nós somos batistas, o nome já fala, porque um dos grandes pilares da nossa denominação é justamente o batismo, né? Mas eu particularmente, não tenho dificuldade de aceitar uma pessoa que tenha sido batizada por aspersão como membro da igreja. Acontece que não é o pastor que decide isso, é a igreja, né? E o pastor, então, tudo que pode fazer é isso que eu estou fazendo. Dar alguma orientação à igreja, mas se na hora a igreja, por exemplo, vamos supor que alguém, não é o caso agora, não tem ninguém nessa condição não, mas vamos supor que vem um irmão presbiteriano que quer se tornar membro da igreja, agora ele diz: pastor, eu só não quero ser batizado. Nós temos um caso, aliás, que não vai passar agora, vai vir o ano que vem, de uma irmã que foi batizada na Universal do Reino de Deus. E ela diz: pastor, eu quero entrar para a igreja, mas eu não quero me batizar de novo. Eu acredito no batismo que eu passei. E ali é uma situação difícil, porque é uma igreja neopentecostal. Mas nós vamos avaliar enquanto igreja. E aquilo que a igreja votar é o que a gente vai fazer. Entendeu? Então, essas decisões são tomadas pela igreja. Essas decisões são tomadas pela igreja. Mas eu, particularmente, não tenho dificuldade, porque, como eu já disse, é um símbolo, né? É um símbolo só que demonstra publicamente a nossa fé em Jesus Cristo, dá um testemunho para as pessoas e demonstra ali o simbolismo de uma nova
uma nova criatura surgindo das trevas do pecado. Oh, aleluia! Amém? Alguma outra pergunta? Você entendeu a questão dos 3 mil batizados lá no... Entendeu, né? É uma questão que, quer dizer, pode ter sido? Pode. E para mim não faz diferença se foi de um jeito ou de outro. O que importa para mim é que a Bíblia diz que eles foram batizados. E eu não vou poder provar nenhuma coisa nem outra, porque eu não estava lá. E a Bíblia não é clara quanto a isso. Certo, irmãos? Vamos lá. Quem deve ser batizado? É uma outra questão que a gente tem que ver com carinho. Qualquer pessoa que tenha crido em Jesus Cristo pode ser batizada. A palavra de Deus em Atos 2:41 diz assim: de sorte que foram batizados os que receberam a palavra. E Atos 8:13 diz assim: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado. E Atos 8:12 diz assim: mas quando creram em Felipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, batizavam-se homens e mulheres. Bom, o batismo segue a decisão por Cristo. É por isso que eu disse que uma profissão de fé, ela não tem que ser um concílio. Para quê? Só para entender. A profissão de fé é a pessoa professar sua fé em Jesus Cristo. O concílio é um conjunto de perguntas doutrinárias. As igrejas, mais antigamente, eu acho que aqui fez isso também, a igreja de onde eu vim, as igrejas batistas, elas tinham uma classe de novos crentes. Classes de novos crentes. E aqueles crentes, eles ficavam 5, 6 meses se preparando para o batismo. Aqui já teve isso, não teve? Os irmãos vão perceber que nós estamos chamando a classe de novos membros. Qual é a diferença? Ele se tornou crente já, ele não vai ser um novo crente, ele já é crente. Ele vai ser um novo membro. O batismo tem esse poder de tornar a pessoa membro. Seguindo a ordem cronológica da grande comissão, ele se decide. Depois que ele se decide, ele então vai aprender. Depois que ele é batizado, ele faz parte da igreja e ele vai aprender doutrina. Meu irmão, tem crente antigo na igreja que não sabe doutrina básica. Aí a gente quer, às vezes, pegar um novo convertido e quer que ele diga quantos anjos tem no céu. Quem eram os cavaleiros de Apocalipse. Quer que fale sobre a imanência de Deus, a transcendência de Deus. Não vai, meu irmão. Quem sabe aqui o que é imanência e transcendência de Deus? Isso é básico, mas a gente não sabe, né? A imanência de Deus quer dizer Deus presente em nós, no nosso meio. A transcendência de Deus quer dizer o Deus que transcende toda a nossa, né? São coisas que são básicas. Então, ele deve ser batizado quando ele crê. Em nossa igreja, nós esperamos que as crianças tenham, antes de serem batizadas, a capacidade de crer e entender o verdadeiro sentido para que possamos batizá-las. Nós não praticamos batismo de criança que não dê a profissão de fé antes. Uai, pastor, e tem criança que dá a profissão de fé? Tem. Uma criança ela pode ser batizada tranquilamente com 8 anos. Tem igreja que estabelece, pastor, a igreja sempre batizou só a partir dos 12 anos, né? Aí já não é mais criança, porque aí já é adolescente. Mas a criança pode sim ser batizada com 8, com 9, com 10 anos, desde que ela professe a fé em Jesus Cristo. Agora, uma criança, um bebê, um recém-nascido, ele não pode ser batizado porque ele não está cumprindo o pré-requisito de professar a sua fé em Jesus Cristo. As igrejas que fazem batismo de criança, elas têm um segundo estágio. Tanto a igreja católica, por exemplo, quem foi da igreja católica sabe que a pessoa passa pela primeira comunhão e depois vai para a crisma. O que é a crisma? A pessoa que se batizou, a crisma é onde ele vai dar esse testemunho de fé. Eles entendem que uma criança ela pode ser batizada, até porque para a igreja católica é importante que as crianças sejam batizadas, por causa das
estatísticas, porque a visão dogmática deles acredita no limbo. Todo mundo sabe o que é limbo? Limbo na Igreja Católica é o lugar para onde vão as crianças que não são batizadas, né? Então eles têm a sua visão doutrinária, a gente respeita. Os irmãos presbiterianos batizam bebês também, e depois eles fazem o momento da confirmação, quando a criança já estiver grande. Nós preferimos, os batistas, preferimos batizar biblicamente, só se der a profissão de fé. O irmão Alessandro, que vai ser batizado, ele não precisa conhecer a doutrina do Espírito Santo, mas ele precisa da profissão de fé, porque senão ele não vai ser batizado. Ele precisa dizer que crê em Jesus Cristo, viu, Tiago? Vai se preparando. Crê em Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Tem que ter essa convicção. E que está disposto a submeter a sua vida a esse Senhor. Então, criança, nós não batizamos criança por causa disso. Respeitamos aqueles que batizam? Respeitamos. Eu respeito, claro que eu respeito. Mas nós aqui não praticamos, não temos essa prática. Por isso que a Igreja Católica, por exemplo, quando batiza tem um padrinho. Às vezes a gente usa essa expressão, ele é meu padrinho, eu sou afilhado dele. Cuidado, você não é mais da Igreja Católica, você não tem mais padrinho, não. O que é um padrinho na Igreja Católica? Por exemplo, o Levi vai ser batizado e eu vou ser o padrinho dele, ele me convida para ser o padrinho. O padrinho é aquela pessoa que vai substituir os pais numa possível ausência para poder terminar de criar o menino. O padrinho seria um substituto legal do pai dentro da igreja. Nós aqui não temos isso. Às vezes nós temos muitos irmãos na igreja, eu ouço muitos irmãos falar, pastor, esse aqui é meu padrinho, né, que traz isso da sua cultura católica. Tem problema? Não tem problema nenhum para nós, mas você precisa entender que aquele sentido em que ele foi colocado como seu padrinho, que você foi batizado, já não tem mais efeito para nós aqui hoje, não. Né? Nem para a sua vida, nem para a vida dele. Às vezes os irmãos falam, é meu afilhado. É muito comum a gente ouvir isso, né? Ali é meu afilhado. Quando a gente vê eu falar assim, a gente já sabe que vem de uma cultura católica, né? Que foi batizado na Igreja Católica e tal. Nada contra eles, mas nós não temos essas práticas. Alguém quer perguntar alguma coisa até aí? Nenhuma pergunta? Hoje está quietinho, tira a máscara para perguntar, Quando devo ser batizado? Então, quem deve ser batizado é quem recebeu Jesus. Quando eu devo ser batizado? Então, logo eu receba Jesus. Aqui nós temos uma classe de novos membros. Para que serve a classe de novos membros? Nós temos pessoas que vão ser batizadas, algumas talvez não tenham muita experiência com o evangelho, com o cristianismo, e outras que vêm de outras igrejas, outras que vêm transferidas, outras que vão se reconciliar, estão todos na mesma classe. Para que serve aquela classe? Para poder ensinar qual é a visão da igreja. Você sabe qual é a visão da sua igreja? Tem muita gente que não sabe. 2021 a gente vai trabalhar nisso com força, irmãos. Com força, porque todo mundo tem que saber qual é a nossa missão, qual é a nossa visão, qual é o nosso propósito, para onde nós vamos, quando é que nós queremos chegar. Aqueles treinamentos que o Lucas fez lá na Caixa Econômica, a gente vai ter aqui, Lucas. Porque a gente precisa saber disso. Se você não sabe para onde você está indo, qualquer lugar que você chegue está bom. Simples assim. A gente tem que saber para onde está indo, né? Então, quando a pessoa... É por isso que nós temos uma classe para ensinar isso para as pessoas que estão chegando, mas eu pretendo ensinar isso para toda a igreja, seguir aquela linha, para toda a igreja alinhar, para alinhar todo mundo, né? É por isso que eu fiz o material, já está prontinho, já estou fazendo orçamentos para poder tentar correr atrás do recurso para imprimir. Eu espero não ter nem que onerar a igreja com isso, mas se precisar também eu vou pedir, porque a gente precisa alinhar todo mundo, né? Os novos membros já receberam 3/4 do material, só falta 1/4. Alguém já leu dos novos membros o material todo que eu mandei? Boa parte, né?
Você já leu, né, Davi? Todo? Gostou do que você leu? Você gostou, Jalana? Isso aí. Olha, Jalana, deixa eu aproveitar e falar. Talvez alguém diga, mas eu nem vejo ela aqui, por que ela vai batizar? Ela não esteve aqui durante a pandemia por restrições médicas, mas ela já está bem e liberada pelo médico, é por isso que ela está aqui conosco, né? E vai participar desse batismo. Só falta o marido dela que daqui a pouquinho chega, né? Vamos buscar o Bruno vou trazer o Bruno no colo no dia do batismo. Vou subir com ele essa escada aí, eu devo conseguir, que ele é pequenininho, né? Devo conseguir. Então, quando é que a pessoa deve ser batizada? Biblicamente falando, tão logo receba Jesus como Salvador. Aquele texto que eu já li de Atos 2:41, de sorte que foram batizados os que receberam a palavra. A pessoa recebe a palavra, ela fala, eu quero isso para a minha vida, eu quero Jesus para a minha vida. Ela já pode ser batizada a partir dali. Por que a gente demora um pouco? Porque a gente quer ver se de fato é aquilo mesmo que ela quer. Que tem gente que não se converte, que se convence. Tem gente que vem sacudido pela emoção. E o que a gente quer não é isso. Eu não quero pessoas emocionadas aqui simplesmente. Eu quero pessoas comprometidas. Então, quando a pessoa diz, eu quero me tornar membro desta igreja, ela precisa entender que vai ter ônus. Ela vai ter que ser dizimista, ela vai ter que trabalhar na igreja, ela vai ter que frequentar os cultos. Ah, mas tem que frequentar? Não precisa frequentar todos os cultos. Até teve um irmão que me falou, poxa pastor, eu não vou poder vir no dia 6, porque eu vou viajar com a minha família. Eu tirei um períodozinho de férias e vou viajar com a minha família. Deus te abençoe, meu irmão. Ninguém vai te caçar por causa disso, não, né? Dia 24, dia 25, que é o dia de quinta-feira, né? Dia 25, que é quinta-feira, dia de Natal, nós não vamos ter culto aqui sem problema nenhum. Pastor, não vai ter culto no dia de Natal? Não vai ter culto no dia de Natal, porque nós vamos ter culto no dia 20, vai ser o nosso Natal. E no dia 25, que é o dia de Natal, você vai passar o Natal com a sua família. Você vai estar com a sua família, vai visitar sua mãe, vai visitar seu pai, vai passear de mão dada na praia, entendeu? Nós vamos ter o nosso Natal no domingo anterior. Agora, na quinta-feira, dia 1º, dia 31 para dia 1º, aí nós vamos ter o culto aqui, onde vai acontecer todas as coisas. Então, quando é que a pessoa pode ser batizada? Ela já pode ser batizada a partir do momento que ela recebeu a Jesus. Agora, ela será batizada assim que ela demonstrar que ela, de fato, está comprometida com a causa. Pastor, mas eu não sei nada ainda sobre Bíblia, eu posso ser batizada? Pode, porque você vai aprender na sequência. Primeiro você se decide, primeiro você recebe a palavra, aí você é batizado e na sequência você estuda a palavra de Deus. Não há razão para uma longa espera, né? Se alguém esperar ser perfeito para ser batizado, não vai ser batizado nunca. Quem aqui era perfeito no dia que foi batizado? Então não tem isso. Outra coisa, tem gente que fala, eu quero ser batizado nas águas e no Espírito Santo no mesmo dia. Não dá, irmão. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque no dia que você recebeu Jesus, você já foi batizado com o Espírito Santo. Aí quando você for batizado aqui, é porque você já foi batizado com o Espírito Santo. Ah, mas os irmãos pentecostais não pensam assim. Tudo bem, mas só que eu não sou pentecostal. Aliás, eu preguei recentemente aqui porque não sou pentecostal, né? Eu não sou pentecostal. Eu respeito meus irmãos, você que está assistindo é pentecostal, eu sei que meu irmão está lá e não perde uma. É pastor da Assembleia de Deus. Mas a gente tem nossas diferenças que não faz com que haja diferença no reconhecimento de que ele é meu irmão, não só carnal, em Cristo, e que nós vamos viver para sempre nos céus. Então não tem isso, não precisa se preocupar que você não vai falar em línguas lá em cima. Até porque se você falar em língua lá em cima, eu puxo a sua orelha. Porque quando você vai se tornar membro de uma igreja batista, teoricamente você está disposto a caminhar com uma visão batista, né? E a gente já falou sobre isso. Uma pergunta que alguém já fez, pastor, eu posso ser batizado com a minha família?
Eu já até descobri que essa igreja às vezes faz isso. E não tem problema. Por exemplo, o Alessandro vai ser batizado, a Jalana vai ser batizada, ou o Davi vai ser batizado. Pastor, eu queria que a minha avó entrasse no tanque comigo. Pode? Pode. Só quem vai batizar ele sou eu. Mas não tem problema nenhum de alguém entrar no tanque. O Davi, no pai, já falou que quer alguém com ele, né? O Davi não, o vô da Samara. Então a pessoa pode, desde que a pessoa que vai subir com ele lá seja crente em Jesus Cristo e firme. Não dá para colocar alguém lá que não é membro da igreja, que não é crente, para poder acompanhar o batismo. Mas infelizmente eu não vou deixar. Se for uma irmã Glória da vida, eu deixo. Se for um Davino, se for uma Samara, eu deixo. Ah, mas meu tio, ele inclusive é da Umbanda, mas ele quer entrar comigo. Pode? Não pode. Com todo o respeito que eu tenho à Umbanda, ele pode ser da Umbanda, ele pode ser ateu, ele pode ser não crente, ele pode ser católico, mas não vai entrar, só se for membro da igreja. Aí pode. Outra coisa, nesse agora não, que já está fechado, mas em outros batismos a gente pode ter o batismo de uma família, de uma vez só. E eu já fiz isso, batizar o pai, a mãe e os filhos. Muito bonito isso, a família toda batizada no mesmo dia. Até aqui alguém tem dúvida? Certificado. Eu já vou delegar ao meu querido irmão, eu não sei se alguém já tem prática de fazer o certificado de batismo. Eu gosto de entregar o certificado de batismo no mesmo dia do batismo. Então, na hora que nós formos fazer a posse da diretoria, aí nós vamos também entregar os certificados daqueles que vão ser batizados neste dia. E aqueles que serão batizados neste dia, além disso, eu já falei, participarão da ceia. Eu vou delegar depois uma pessoa para me ajudar com esses certificados, eu vou ver com a igreja primeiro se já tem alguém que faz, que de repente já tem, né? Então, se já tem alguém que faz, a única coisa que eu vou pedir é para fazer antes. Eu vou passar o nome, já vai deixar tudo pronto, para no dia a gente poder entregá-los, né? E também a questão das becas, eu já até falei com o Laudelino para limpar, lavar as becas, deixar tudo certinho ali, né? Ver mais ou menos os tamanhos de beca que vai usar. Para mim não precisa, que eu tenha a minha, né? Mas assim, para os irmãos que vão ser batizados. Questão das roupas, eu já expliquei para eles também como é que funciona, né? Então já está tudo orientado, tudo certinho. Eu tive reunião com cada um deles para a gente poder falar sobre isso. Na sequência do batismo, e o batismo é uma das ordenanças que nós, os batistas, consideramos, né? Então, ela garante o direito da pessoa ser membro da igreja. E na sequência do batismo nós temos a ceia, que é a segunda ordenança. Engraçado, se você olhar na Bíblia, você vai ver que Jesus nunca pediu para ninguém comemorar o Natal. Nunca pediu para ninguém se lembrar do seu nascimento. Mas ele instruiu que se lembrassem da sua morte e da sua ressurreição. E o dia da ceia é exatamente isso. É nós relembrarmos a morte de Cristo em nosso favor. É um dos símbolos que ele deixa, assim como o batismo é um símbolo visível da nossa conversão, a ceia é um símbolo visível da nossa comunhão. Comunhão com Cristo e com os irmãos. Então nós teremos também a ceia. O que é a ceia? A ceia é uma cerimônia simples. Agora, eu gosto muito da ceia, eu já até pedi para o pessoal para esse ano, fazer uma mesa bem bonita, com frutas, bem bonita mesmo. Tem gente que acha que a ceia tem que ser só aqueles, né, o vinho e o pão, aquela coisa bem simples, com uma toalhinha branca. Não, eu gosto de ver a mesa enfeitada, cheia de uva, com pão, né, bonita, assim, atraente, para que a gente possa fazer a ceia. Então, é uma cerimônia simples, apesar disso. Não existe mágica na ceia. Não tem esse negócio de você participar da ceia, vai ficar curado de doença. Que você vai participar se você não tiver, se você pecou, você não pode participar da ceia. Não tem nada disso, é uma cerimônia. Até porque se alguém pecou e não participar da ceia, não vai ter ceia nunca na igreja. Né?
Tem gente que fala, pastor, eu não participei da ceia. Por que você não participou, pastor? Porque eu estou em pecado. Ô, meu filho, a Bíblia diz, examine e se coma. Se arrependa, se converta, muda a sua vida. Né? É esse o caminho, a ceia tem esse objetivo. Ela, além de ser uma cerimônia simples, você vê que a ceia, a primeira ceia, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 23, diz assim, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Começou assim, do nada, ele pegou o pão, orou, repartiu e todo mundo comeu. É simples. Na igreja primitiva, tinha ceia em todo culto. O meu sonho é que um dia nós tenhamos ceia em todo culto também. Mas isso não vai ser agora. Nós temos que fazer alguns ajustes na questão nossa com relação ao entendimento de algumas questões. Então nós fazemos ceia todo segundo domingo de cada mês. Mês passado não teve, porque eu estava fora. Nesse domingo agora nós teremos ceia. Nesse domingo agora, excepcionalmente à noite. Por que a gente faz ceia de manhã e não à noite? A gente faz ceia de manhã e não à noite. É à noite mesmo que nós combinamos, né, ô Laudelino? Não foi à noite não? Foi de manhã? Hã? Não, mas a gente combinou o quê? Quando na reunião? É à noite. Isso, é à noite. Isso aí. Por que a gente normalmente não faz à noite? Porque às vezes constrange as pessoas que vêm visitar. Né? Constrange. Então, o que eu faço? Eu tenho uma técnicazinha que eu uso, eu não sei se eu já fiz aqui. Além dos elementos, aquelas pessoas que não são batizadas e as crianças recebem uma uvinha para participar conosco. Eu não teria problema de celebrar uma ceia ultra livre, eu não teria problema. Mas, por outro lado, a gente sabe que algumas pessoas não estão prontas para participar da ceia, porque não tem compromisso com Jesus Cristo. Né? Então, dentro da nossa normatização batista, só participa da ceia quem é membro da igreja. Na Bíblia não era assim, não. Na Bíblia não era assim, até porque não tinha igreja batista. Não tinha igreja presbiteriana. Todos os irmãos que tinham uma fé em comum participavam da ceia. Mas a gente chega lá, não tem pressa. Né? A gente chega lá. Então, a ceia é uma cerimônia simples. Ela é como uma lembrança, é um memorial, né? E havendo dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. É um memorial. Ali na ceia nós estamos lembrando da morte de Cristo. Ela também é um símbolo, né? Ela simboliza a nossa relação com Cristo através do pacto de sangue. Então, quando eu participo da ceia, simbolicamente eu estou demonstrando, dando um testemunho através deste símbolo, daquele cálice, que nós não usamos vinho, usamos suco de uva, né? Nós demonstramos com aquele cálice que o sangue de Jesus Cristo é que nos tornou pessoas aptas para poder participar daquela ceia. E também é uma confissão de fé. Olha o que ele diz assim, ó. Porque todas as vezes, versículo de número 26, todas as vezes que comerdes deste pão ou beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. É um testemunho público da nossa fé também. Testemunho público. Então, quando nós participamos da ceia, nós estamos dando um testemunho público. Quem pode participar da ceia? Na nossa igreja, nós praticamos a ceia livre. Livre. Quais são as diferenças? Tem 4 modalidades de ceia. Ultra livre, livre, restrita e ultra restrita. Qual é a ultra restrita? A ultra restrita é assim. Na nossa igreja, se nós tivéssemos a ceia ultra restrita, seria assim. Só pode participar da ceia quem é membro desta igreja, mesmo que seja batista de outra igreja. Só quem é membro desta igreja. Essa é a ultra restrita.
A restrita. Só pode participar da ceia quem é membro de uma igreja batista. Tem que ser membro de uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. Porque senão não pode participar da ceia. A ceia ultra livre. A ceia ultra livre é a ceia que a Universal pratica. Se você chegar lá num dia de ceia, ele vai dizer para você, olha, nós queremos convidar você para participar conosco. Você pode ser católico, espírita, de qualquer igreja, não tem problema, participe da ceia. É uma modalidade de ceia, ultra livre. Tem igrejas, além da Universal, que fazem isso. A nossa modalidade é a livre. O que é a ceia livre? Participa da ceia todo aquele que é membro de uma igreja evangélica, que foi batizado e que está em comunhão com sua igreja. Então, se aqui no dia da ceia tiver um irmão presbiteriano, não, você não, porque você foi batizado por aspersão. Não existe isso, não. Ele foi batizado no padrão da igreja dele, ele tem um compromisso com Cristo, é isso que me importa. O irmão da metodista, o irmão de qualquer outra igreja, ele vai participar da ceia conosco. E se a ceia livre é a ceia que nós praticamos. Quando a gente fala livre, dá a impressão que é geral, né? Que é liberou geral, mas não é não. Liberou geral é a ultra livre. Essa daí a gente não pratica. Caminhando para encerrar, como devo me preparar para a ceia? Preste atenção nisso. Tem gente que fala assim, pastor, eu não vou participar da ceia porque eu briguei com meu marido em casa hoje. Eu não estou preparado para a ceia. Pastor, eu não vou participar da ceia porque eu falei um palavrão hoje. Por exemplo, ou contei uma mentira. O que a Bíblia fala sobre isso? 1 Coríntios 11, 27 e 28. De modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que é tomar o cálice indignamente? Está dando um mau testemunho. Como é que eu resolvo isso? Confessando diante de Deus. E como é que eu vou descobrir que eu estou vivendo essa situação? Examinando-se a si mesmo. Então você se examina, o negócio machuca a orelha, você se examina-se a si mesmo, você vê o que você precisa consertar, você pede perdão a Deus. Na igreja, normalmente, é porque a gente ainda não... Eu tenho várias formas de ministrar a ceia, eu acho que eu não fiz isso aqui ainda. A gente tem um momento, aliás, não é que eu não fiz, é por causa da pandemia, em que a gente, antes da ceia, a gente tem um momento de reflexão, de exame pessoal, e aí eu digo, se você tem alguém, agora nós vamos sair dos nossos lugares e vamos abraçar os nossos irmãos. Se nesse momento você tem alguém que você quer fazer algum conserto com ele, vá até ele e abrace ele e peça perdão a ele. Para que eu faço assim? Para não constranger ninguém. Já pensou? Eu falo assim, se você fez alguma coisa, ou está com raiva de alguém, vai até ele e peça perdão. Aí o Bruno levanta, vai lá no Lucas, todo mundo já sabe, os dois quebraram o pau. Então, quando você faz um movimento geral, todo mundo se abraçando, ninguém vai saber por que você está se abraçando. O importante é eles resolverem. Não somos nós sabermos, né? Então, para preparar para a ceia, tem que fazer, primeiro, o exame pessoal. Segundo, confessar os meus pecados. Terceiro, fazer um recompromisso. O que é um recompromisso? Senhor, eu estou vendo que eu errei nisso. Eu estou confessando para o Senhor e quero assumir o compromisso de não fazer isso de novo. E restaurando relações, que é isso que eu falei entre o Bruno e o Lucas. Restaurar relações. Com qual frequência nós realizamos ceia? Como eu já disse aqui na igreja, nós fazemos isso uma vez por mês e em ocasiões especiais. Por exemplo, dezembro, nós vamos ter a ceia 3 vezes. Bruno. Vamos ter a ceia no domingo, no culto de Natal e no culto de Ano Novo. Culto de Ano Novo e culto de Natal. Talvez a gente até suprima o do Natal, mas pelo menos 2 vezes nós vamos ter ceia esse mês.
Então, normalmente a gente faz ceia uma vez por mês e em comemorações especiais. Natal, Ano Novo, Páscoa, né? Que são as comemorações especiais. Tendo dito essas coisas, só nos resta orar, pedir a Deus que nos abençoe. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém quer perguntar nada? Alguém perguntou alguma coisa aí? Não, né? Muito bem. É porque todo mundo já sabe como é. Uma coisa tão simples. Nós vamos então orar, agradecer a Deus por esse tempo. Você que nos acompanha aí também, nós queremos agradecer a Deus por sua vida. Tanto você que nos acompanhou ao vivo, quanto você que vai ver esse vídeo depois. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé.